Você sabe o que é o encurtamento adaptativo? É um assunto que tem total ligação com a prática do exercício de alongamento. Hoje eu vou falar sobre 7 fatores que podem levar ao encurtamento adaptativo. Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, esse é o canal Além da Cinesioterapia, é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Hoje eu te convido a acompanhar essa aula, essa sequência, na qual eu apresento 7 fatores que podem nos levar ao encurtamento adaptativo. Se você tem paciente que tem uma ou mais dessas condições, fique atento porque possivelmente esse paciente vai precisar da prática de alongamento em algum momento do seu plano de tratamento. Então, ADM significa amplitude de movimento. E para a gente fazer quase tudo no nosso dia a dia, a gente precisa de uma certa amplitude de movimento. Se eu vou pentear o meu cabelo, eu tenho que ter uma amplitude de movimento de ombro, de cotovelo, né, para levar o pente da minha mão até o meu cabelo. Se eu quiser escovar o dente, eu preciso de amplitude de movimento. Se eu quiser calçar um sapato, né, se eu quiser andar, para tudo, ou eu diria para quase tudo, você precisa ter uma boa amplitude de movimento. Então, quando você tem amplitude de movimento, você tem, consequentemente, uma boa mobilidade e uma boa flexibilidade desses tecidos que circundam, que estão adjacentes àquela articulação. Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão em algum tecido mole que estiver próximo ao cotovelo, né, uma fáscia, por exemplo, que está ali próxima do cotovelo, que gerou uma cicatriz, e essa cicatriz gerou uma restrição, né, ela está limitando o meu movimento do cotovelo. Então, com isso, eu vou ter um problema, né, e esse problema envolve uma perda de ADM. Então, para quase todas ou todas as AVDs, as nossas atividades de vida diária, nós vamos precisar de uma amplitude de movimento adequada. Isso não significa que você tenha que ter 100% de ADM das articulações, tá? Então, por exemplo, o nosso ombro faz 180 graus de abdução, certo? Mas eu não vou precisar necessariamente de 180 no indivíduo para que ele possa fazer todas as suas AVDs. E, então, isso é importante a gente ressaltar dentro de um contexto de reabilitação, porque às vezes o profissional fica muito preocupado, fica muito ansioso para chegar nesse 180. O paciente tem que bater 180 graus ali para você dar alta, para você falar que finalmente atingiu o seu objetivo. E não necessariamente. Você pode alcançar todas as AVDs, mesmo que ele não tenha esses 180 presentes. Eu falo isso porque existem algumas condições que é muito difícil ou quase impossível você chegar no 180 de novo. Então, o mais importante não é a quantidade de movimento, é o que você consegue fazer com aquela articulação. Perguntem para um paciente, para qualquer pessoa, o que você mais deseja? Poder pentear seus cabelos, poder escovar o dente, poder se alimentar com independência ou atingir os 180 graus? Se eu puder conseguir os dois, melhor, mas se eu tiver numa situação de restrição, eu vou priorizar ele conseguir fazer as suas atividades do dia a dia. E também um outro elemento importante, que são as atividades ocupacionais, as atividades laborais, né? Então, a pessoa às vezes consegue fazer as suas atividades do seu dia a dia, sua higiene, seu autocuidado, mas ela faz uma atividade específica no seu trabalho, no qual ela ainda é restrita. Pode ser por lesão, pode ser por qualquer motivo. Então, nesse caso, você também vai trabalhar especificamente voltado para a conquista ou para a reconquista dessas atividades ocupacionais. O ideal, então, é a gente pensar que essa ADM esteja livre, sem nenhuma restrição, sem nenhum tipo de dor, nenhum arco de movimento, né? E também isso vai ser útil, vai ser interessante para prevenção de lesões. Uma pessoa que tem ADM restrita, ela tem maior probabilidade de desenvolver lesões, ou isso já pode ser uma consequência de uma lesão. E se você colocar essa articulação, esse segmento, numa posição encurtada, o que vai acontecer naquela fibra? Existe o risco de acontecer o que a gente chama de
encurtamento adaptativo, ou seja, as fibras musculares se adaptam numa posição encurtada, porque o nosso corpo é econômico, ele não vai deixar aquela região com alta flexibilidade, alta mobilidade, porque isso gera mais gasto, né? E sem necessidade. Então, eu coloquei aqui algumas situações que podem levar ao encurtamento adaptativo. A primeira delas, imobilização prolongada. O indivíduo que fica lá no gesso ou até mesmo numa tipóia, numa órtese, de uma maneira inadequada, né, numa posição encurtada, e isso gera um encurtamento adaptativo. Outro exemplo, mobilidade restrita. Condições nas quais a pessoa até consegue se movimentar, mas muito pouco, né? Então, por exemplo, pode ser por fraqueza, pode ser por dor, pode ser por medo de se movimentar, e aí ela fica se limitando, ou a patologia de base a limitou, e isso faz então com que ela se movimente menos e também tenha o encurtamento adaptativo. Outra condição, doenças do tecido conectivo, conjuntivo ou doenças neuromusculares, doenças que vão também limitar os movimentos do indivíduo e, consequentemente, levam ao encurtamento. Processos patológicos nos tecidos, né, em função de um trauma. Pode acontecer aquilo que eu falei, forma-se uma cicatriz, pode se formar uma aderência, e essa aderência não deixa aquela pessoa fazer o movimento por completo. Também vai gerar encurtamento adaptativo. Ou deformidades ósseas congênitas e adquiridas, né? Já é um caso mais peculiar, e essa pessoa já vai ter uma tendência a ter encurtamentos por toda a sua vida, né? Se não houver a possibilidade de correção por meio de cirurgia, enfim, por meio de alguma órtese, a gente vai trabalhar sempre com esse indivíduo buscando evitar esse encurtamento adaptativo. Que hoje a gente tem uma tendência a não usar mais o gesso, né? O gesso vai ser só para casos mais extremos, de fraturas mais graves ainda assim. Para a maior parte das situações, a indicação vai ser para o uso de órtese. E aqui na imagem a gente tem 3 órteses para vocês. Então, a primeira da esquerda é uma órtese tornozelo-pé, que é para evitar com que a criança faça o pé equino, né, o pé em flexão plantar. Isso geralmente está associado à condição neurológica. Na segunda, né, na imagem do meio, é uma órtese para o ombro, que pode ser para casos de cirurgia, né, um pós-operatório, pode ser para uma instabilidade do ombro. Essa órtese ela é feita de neoprene, que é aquele material que os surfistas usam nas suas roupas, né? Geralmente é um material com essa característica. Então, ele não vai imobilizar 100%, ele só restringe o movimento, né? Então, é melhor isso do que aquela imobilização rígida na maior parte dos casos. E a terceira é uma outra forma de imobilização por órtese, que é uma órtese para o cotovelo. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que o cotovelo não está sendo mantido em posição de flexão de 90 graus, né? Porque imobilizar 90 graus já vai levar a um encurtamento dos flexores de cotovelo. Então, percebam que ele ficou numa condição intermediária ali, né? Numa semiflexão, que gera, então, menos danos às estruturas daquele segmento corporal. Imobilizar já é algo que tem sido cada vez menos usado. Agora, se é realmente necessário, se a condição justifica uma imobilização, que seja feita por meio de órteses preferencialmente, né? Outra condição que vai prejudicar muito o paciente, o repouso prolongado vai gerar uma série de problemas, dentre eles, fraqueza muscular, né, rigidez das articulações e também mobilidade restrita. Essa mobilidade leva ao encurtamento adaptativo. Outra situação, pessoas confinadas em uma cadeira de rodas. O indivíduo que está numa cadeira de rodas, ele vai ficar na posição sentada, né, por longos períodos. Então, a gente já consegue imaginar aí quais grupos que estão bastante prejudicados. Por exemplo, os isquiotibiais vão ficar bastante encurtados no indivíduo sentado ali a 90 graus.
Então, o fisioterapeuta tem que olhar para esse paciente que está na cadeira de rodas e já trabalhar preventivamente diante desses possíveis encurtamentos, né? E isso tem que ser feito sempre, inclusive com orientações para o paciente também fazer alongamento em casa, porque senão é quase que certo que ele vai desenvolver essa complicação, né? Não só dos isquiotibiais, mas de vários outros grupos musculares também. Então, o posicionamento estático e incorreto, né, a longo prazo, vai trazer um pacote de problemas aí para as articulações, para os tecidos moles, aumenta o risco de lesões, né, de úlceras também por pressão. Então, a gente tem que orientar esse paciente. Se ele ficar na cadeira de rodas, né, a condição dele não permite, né, que ele fique em pé, que ele se movimente, então em casa ele não vai ficar na cadeira, ele vai usar a cadeira só para momentos específicos do seu dia a dia. Na casa dele, se ele puder ficar um pouco sentado, numa cama com as pernas esticadas, né, já vai ser muito melhor. Se ele puder fazer algum movimento de membro superior, a gente vai ensinar isso para ele, né, de uma maneira segura. Ficar parado, né, de uma forma geral, a gente sabe, ficar parado traz muito prejuízo para o nosso corpo. Então, a gente vai adaptar a condição do paciente, propondo atividades dentro das capacidades que ele apresenta. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente publicar aqui. Um grande abraço e até a próxima!